Pessoas, quando vão para os templos, elas sempre vão em busca de algo para si. E nas nossas férias, nós fomos convidados para pregar em algumas igrejas. E, para minha surpresa, as pessoas, chegou lá um pastor, nos convidou para ir pregar na igreja dele. Nós fomos pregar o Evangelho. E aí eu fiquei pensando, o que será que o povo gosta de ouvir aqui nesta igreja? O que será que eles vieram buscar? E o povo, quando vai para a igreja, de modo geral, eles vão buscar coisas para si próprio. Dificilmente eles aprendem algo que vai fazer diferença na vida deles. Então, na primeira noite, quando nós fomos pregar, nós perguntamos qual seria, que medo todo aquele que serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deveria ter, E aí ficaram ali pensando. E aí eu não quis causar constrangimento, falei, nós devemos ter medo de pecar. Deveremos ter medo de ofender o nosso Deus. Isso é que nós devemos. Aí fui explicando que o pecado, que é a raiz de todos aqueles problemas que eles vieram para a igreja para ser solucionado. Então, esse seria o maior mal, a raiz de todas aquelas coisinhas que afligem a vida deles. E depois, na outra noite, nós pregamos sobre o segundo Adão e perguntamos se eles conheciam o segundo Adão. Aí ficaram assim pensando. Falei, vocês sabiam que tem o segundo Adão na Bíblia? E eles também tive que responder para eles, porque eles não sabiam que existia o segundo Adão na Bíblia. E existe, talvez você também não saiba que existe o segundo Adão. Que assim como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão e trouxemos também a contaminação dele, a palavra de Deus fala que nós devemos também trazer a imagem do segundo Adão. O segundo Adão, ele está documentado, narrado, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então aqui está falando de dois Adão. Aí no 47 fala: o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, nós explicamos para aquele templo, para aquela igreja que estava nos ouvindo, que eles deveriam ter a natureza do segundo Adão. Porque a natureza do primeiro Adão, como nós explicamos, todos nós sabemos quais são a natureza do ser humano. A natureza do ser humano está ligado apenas nas coisas terrenas. Ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer satisfação própria, ele quer tudo que a natureza humana deseja. Mas o segundo Adão, ele já tem a natureza das coisas celestiais, igual nós lemos aqui. E aí nós fomos para o livro de Gálatas explicar a natureza do primeiro Adão e a natureza do segundo Adão. E a natureza do primeiro Adão, você vai logo entender que nós temos, que a natureza do primeiro Adão está aqui em Gálatas capítulo 5 e o versículo 19. E versículo 20 e versículo 21, que fala da natureza do primeiro Adão. E do 22
fala do segundo Adão, qual é a natureza que a pessoa deve levar. Então, quando nós começamos a explicar, as pessoas ficaram muito atentas, né? Para saber, porque às vezes as pessoas vão no templo, mas elas estão com a natureza do primeiro Adão, querendo as coisas desse mundo a qualquer custo, resolver os seus problemas. Então a natureza do primeiro Adão está aqui, versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, que são as obras da carne, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso aqui são características do primeiro Adão, que todos nós já nascemos com toda essa listinha, e tem mais outra, que são coisas semelhantes. Então ele falou algumas principais aqui, mas vai muitas outras que nós sabemos quais são, né? Que é a natureza do primeiro Adão. E quem tem a natureza do primeiro Adão não vai herdar o reino dos céus, porque lá em Coríntios, né, 1 Coríntios fala que a carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus. E a natureza do segundo Adão está aqui no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o versículo 24 diz como eu adquiro a imagem do segundo Adão. Versículo 24 do capítulo 5 de Gálatas. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então a palavra de Deus está falando que primeira natureza de Adão em nossa vida, nós devemos crucificar ela. Mas o que nós vemos hoje é pessoas indo para as igrejas buscar coisas que o primeiro Adão sempre desejou, né? O primeiro Adão cobiçou, né? Por que ele caiu? Ele caiu por causa da cobiça. Ele caiu por causa da satisfação própria. E quem é nascido do segundo Adão, ele não tem as atrações, as concupiscências deste mundo, e ele só vai pensar nas coisas do alto. Certa vez alguém disse: você só pensa no céu, lindo céu. Mas é isso mesmo, nós devemos pensar apenas no céu e como fugir do pecado, porque o primeiro Adão pecou. O segundo Adão, a palavra de Deus fala que nós não devemos pecar, nós não devemos andar segundo o curso deste mundo. Então talvez você que está vendo esse vídeo, talvez você nunca soube que existiu o segundo Adão. E o segundo Adão, o próprio Deus, lá no livro de Gênesis, já vem falando sobre ele. Ele está lá e as pessoas às vezes não conseguem encontrar ele lá. Então, se você ainda tem a natureza do primeiro Adão, você vai morrer como o primeiro Adão morreu. Mas se você adquirir a natureza do segundo Adão, que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não vai morrer. E aí você pode estar se perguntando: morrer como? Você mesmo que está dentro desse corpo, você não vai morrer. Porque esse corpo ele vai morrer porque ele está sentenciado para a morte. A corrupção entrou no mundo através do primeiro Adão e passou para todos nós. Então o meu corpo tem a natureza do primeiro Adão. Por isso que está decretada a morte física. Mas existe também a morte espiritual. Quem tem a natureza do primeiro Adão vai morrer tanto físico como espiritualmente. Vai padecer longe do nosso Senhor.
mas aquele que tem a natureza do segundo Adão, ele vai sair de dentro do casulo, que é o nosso corpo, e não vai experimentar a segunda morte, como diz as Escrituras. Então, as pessoas hoje, quando vão para os templos, eles estão com a natureza do primeiro Adão. Por isso que é feito muitas campanhas dentro das igrejas, é feito muitas orações apenas para satisfação do primeiro Adão. E a palavra de Deus fala aqui em Coríntios 14, né? No livro de Coríntios, deixa eu ver aqui, fala, quer ver? Diz aqui, Coríntios 15, 19, é bem claro. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se eu for ficar buscando Cristo só por essa vida, a palavra de Deus falando que eu não vou, ele não é desta dimensão. Ele não está aqui para poder alimentar o primeiro Adão, mas ele está aqui para dar vida para aquelas pessoas que adquiriram a imagem através do arrependimento, através da conversão de sua vida. E aí vai entrar esta natureza, porque a palavra de Deus fala no capítulo 15, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nós só vamos se revestir da imortalidade quando adquirimos a natureza do segundo Adão. Então gostaria que com esse pequeno vídeo, você que tem a natureza terrena, você tem ciúme, você tem inveja, você tem ira, então faz parte dessa natureza. E às vezes as pessoas estão indo para a igreja e não se dá conta que ela tem que se revestir daquilo que é incorruptível, aquilo que não vai ver a corrupção. Gostaria que você pensasse sobre isso.